Capítulo 44. Uma demonstração de confiança. A ideia de que alguém pudesse conectar todos os pontos e perceber que suas habilidades eram desenvolvidas demais para a idade dele não era uma ideia estranha para Zorian. Ele tentou se certificar de que as habilidades que mostrava a qualquer pessoa ou grupo estavam firmemente dentro do reino possível, mas ele sempre soube que um indivíduo suficientemente curioso e dedicado poderia encontrar pistas suficientes para perceber que algo não correspondia. Não havia solução para isso, até onde ele sabia, a menos que quisesse passar a maior parte do tempo realizando um ato incrivelmente elaborado e entediante. Algo que ele não tinha certeza que era capaz e que provavelmente não seria bom demais para sua sanidade. Por fim, ele decidiu que a coisa toda não era um problema. Enquanto não fosse pego fazendo algo ilegal, ele poderia simplesmente dizer a tais detetives amadores que se perdessem. Bem, ele estava ciente de que talvez fosse Tai-Ven quem o capturasse. De muitas maneiras, ela estava em uma posição ideal para fazê-lo. Ela provavelmente era a única pessoa que realmente tinha uma ideia sólida do que era normal para ele e do que não era. Tinha muito mais chances de perceber o quão anormal e repentino era o crescimento atual de suas habilidades. Ultimamente, ele estava interagindo com ela bastante, dando-lhe muito material para trabalhar. E, finalmente, eles se conheciam de antes. Eles eram amigos. Ela se sentiria com direito a uma explicação de algum tipo e ficaria muito menos hesitante em confrontá-lo do que alguém poderia estar. E, no entanto, apesar de tudo isso, Tai-Ven ainda conseguiu deixá-lo completamente cego no final. Ele esperava que a reação dela fosse um monte de coisas, mas ela nunca imaginou que ela se transformaria em lágrimas. Era tão diferente dela. Sim, ela era uma garota muito emocional, mas também era do tipo que seguia em frente e nunca deixava nada chegar a ela. Ele olhou para a esquerda, onde ela estava sentada na cama ao lado dele. Ela estava uma bagunça. Ela havia parado de chorar por um tempo agora, mas os efeitos posteriores ainda eram muito visíveis: rosto vermelho, nariz escorrendo, o material comum. Ainda assim, suas emoções haviam se estabilizado nos últimos minutos, então talvez ela estivesse pronta para conversar agora. Se sentindo melhor? Ele perguntou. Ela deu um soco no ombro dele em resposta. Sim, definitivamente me sentindo melhor. Isso é péssimo, ela reclamou. Eu vim para cá empolgado, pronto para obter algumas respostas e, no final, nem sequer tivemos uma luta adequada. Eu apenas me fiz de bobo. Por que você não poderia estar mais zangado, defensivo tipo Zorian? Desculpe. Ele disse, levemente confuso. Ele ficou tentado a perguntar exatamente como ela definia como Zorian, mas decidiu que seria melhor se isso continuasse sendo um mistério por enquanto. Para ser justo, você também não estava se comportando como Tai-Ven. Eu acho, ela admitiu. Me conte algo. Você sempre foi tão talentoso. Você mentiu para mim esse tempo todo? Não, ele respondeu simplesmente. Ela o examinou por um momento, observando qualquer sinal de incerteza variação em seus olhos e postura, antes de suspirar profundamente. Figuras, disse ela. Foi bem o que pensei. Você teria que ser muito dedicado a manter o ato por tanto tempo, e eu não consigo pensar em uma razão pela qual você se incomodaria. Ainda é bom ouvir isso da sua própria boca, no entanto. Exceto. Isso deixa apenas uma opção em cima da mesa. Que você me ultrapassou em tudo, inclusive na minha especialidade, nos poucos meses desde que nos vimos pela última vez. Que? Você está errado, disse Zorian, balançando a cabeça. Não te ultrapassei. Estou confiante de que, se lutássemos, você seria vitorioso 9 em cada 10. Você ainda é melhor que eu. Se ele não usasse apenas a magia da mente para incapacitá-la desde o início. Ou emboscada ela. Ou cubra o campo de batalha com explosivos suficientes para nivelar um edifício. Mas ele tinha certeza de que Tai-Ven não contaria essas vitórias como reais de qualquer maneira e, além disso, seu argumento ainda permanecia. Não importa, ela bufou. Com o tipo de crescimento ridículo que você está exibindo, você fechará essa lacuna em algumas semanas e depois me deixará na poeira. E você terá todas as outras coisas com as quais está mexendo também. Estou errado? Mais ou menos, disse ele. Ela deu a ele um olhar irritado, então ele esclareceu imediatamente. É complexo. Não há como conseguir fechar a lacuna entre nós daqui a algumas semanas, como você disse. Mas o tempo flui de maneira diferente para mim e para você,
Então eu receberei muito mais do que isso. O que? Que diabos você está dizendo? Ela perguntou, dando-lhe um olhar incrédulo. Voltaremos a isso mais tarde. Antes de falar mais sobre o assunto, quero saber o que a deixou tão chateada com isso, ele disse calmamente. Digo que? Zorian, você não pode dizer algo assim e apenas ir, mas falaremos sobre isso mais tarde. Isso exige esclarecimentos imediatos. Isso vai me incomodar na parte de trás da minha cabeça até eu receber uma resposta. Ela reclamou. Eu sei, disse Zorian, sorrindo amplamente. É por isso que não estou explicando nada até que você me diga o que está acontecendo. Ela olhou para ele. Ele apenas sorriu mais. Você é má, ela disse, olhando para o outro lado. Além disso, eu já te disse o que está me incomodando e tenho certeza que você me ouviu muito bem. Tudo o que eu fiz, todas as habilidades que passei, minha vida aprimorando. Se você pode superar tudo tão facilmente, então que diabos eu venho fazendo toda a minha vida? Não sei que tipo de trapaça você usou, e honestamente não importa, porque não deveria ter sido suficiente. Sou bom nisso e vivo disso. Você não pode simplesmente decidir um dia seguir o mesmo campo que eu e depois me alcançar em menos de 3 meses. Sem nem mesmo se concentrar nisso. A única maneira de ser possível é se eu nunca fosse realmente tão bom assim. Oh, vamos lá, protestou Zorian, envolvendo rapidamente Taiwen em outro abraço para evitar uma segunda rodada de choro que ele podia sentir brotando dentro dela. Isso é totalmente ridículo. Por que você duvidaria de si mesmo assim? Como eu sendo melhor a pagar suas próprias realizações, conquistas? Ela perguntou incrédula, afastando-o. Que realizações? Eu trabalho como assistente de professor, Zorian. Para uma aula não mágica, não menos. Você honestamente acha que era isso que eu esperava quando me formei? Ele estremeceu. Então Taiwen não estava tão otimista com esse revés temporário como ela fingiu estar. Em retrospecto, ele não deveria estar tão surpreso com isso. Embora não conseguisse garantir a si mesmo um mentor imediatamente após a formatura, não era de forma alguma o fim do mundo. Seria um duro golpe para sua confiança. Ainda. Taiwen, seus pais não são ambos um combate? Zorian perguntou. Como é que eles não conseguiram algumas de suas conexões para encontrar um mentor ou mesmo um emprego melhor? Oh, meus pais adorariam encontrar um mentor. Taiwen zombou. De fato, eles já têm alguém em mente. Ele é um dos velhos amigos que há muito tempo deixou para trás as partes emocionantes do negócio quando perdeu a perna de um verme da rocha. Ele tem tudo a ver com ser cauteloso e minimizar riscos, e nunca faz nada mais desafiador do que o extermínio rotineiro de pragas. Claro, é exatamente por isso que meus pais querem que eu aprenda com ele. Se eles quisessem, eu caçaria ratos mutantes até os 30 anos ou algo assim. Ah! Disse Zorian sem jeito. Ele parecia ter caminhado direto para um assunto delicado lá. Sim, disse Taiwen. Eu amo meus pais e sei que eles só querem me manter em segurança, mas simplesmente não nos vemos lá. Ok, desculpe trazer isso à tona então. Mas, realmente, se o motivo de você estar tão chateado é que você pensa que é algum tipo de falha, bem, você pode ficar tranquilo. Você é um incrível mago de combate. Tão incrível como você já foi, e nada que eu faça pode mudar isso. Eu não tenho certeza se realmente acredito nisso, Taiwen suspirou. Não consegui encontrar um mentor. A equipe que eu fiz não estava indo a lugar nenhum até que eu recrutasse você. Enquanto isso, meus pais continuam insistindo que eu não estou pronta e que é uma coisa boa que eu tenha tido um começo tão lento da minha carreira. É bom ouvir algum incentivo, mas soa um pouco vazio considerando. Você sabe. Taiwen, eu não sou tão bom, porque você é secretamente ruim e ninguém se incomodou em induzi-lo até agora, disse Zorian. Sou tão bom porque tive mais de 4 anos para aprimorar minhas habilidades, desde a última vez que nos vimos. Taiwen olhou para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Isso mesmo, na verdade sou mais velho que você agora, disse Zorian. Com isso em mente, é realmente incrível que eu ainda não seja capaz de afastar você casualmente de lado em uma luta. Claro, eu poderia matá-lo instantaneamente de uma emboscada, mas se enfrentássemos uma batalha de pura magia, eu teria que usar todos os truques à minha disposição e ainda assim não seria garantida a vitória. É por isso que continuo insistindo que você é incrível. Eu não entendo, disse ela. Você não parece estar brincando, mas é assim que isso me parece.
Como você pode ser mais velho que eu? Não é assim que a idade funciona, Zorian. Ah, você já esqueceu o que eu disse antes? Zorian perguntou. Divertido. Sobre como o tempo flui de maneira diferente para mim e para você? Parece-me que você disse que continuaria incomodando você até conseguir uma resposta. Olha, você sabe que eu não sou de enigmas e manobras intelectuais, disse Taiven, irritado. Por que você não me conta o que está acontecendo aqui, ok? Claro, por que não? Eu vivi este mês antes, disse ele. Muitas vezes. Toda vez que eu morro, ou na noite do festival de verão, se não o fizer, minha alma se retrai no tempo até o início do mês. É um loop interminável que me faz ficar mais forte e mais capaz a cada reinício. Como você não retém suas memórias durante as reinicializações, meu crescimento parece abrupto e inexplicável para você, mas na verdade nada mais é do que sua típica melhoria gradual. Acredite ou não, foi você quem me ensinou bastante sobre a magia de combate de que tem tanta inveja. Cale-se. Eu sou não com ciúmes. Ela protestou. Ele levantou uma sobrancelha para ela. Com tudo isso, foi nisso que você escolheu se concentrar? Sim, bem, pelo menos essa tem uma resposta fácil, disse ela. O que diabos eu devo dizer sobre o resto? Claro, isso explicaria suas habilidades perfeitamente. Mas é tão louco. Zorian ofereceu. Sim, ela concordou. E também aterrorizante. Você está basicamente dizendo que eu vou ser morto em algumas semanas e substituído por uma versão mais nova de um mês. E que essa não é a primeira vez que isso acontece, é só que eu não me lembro de nada disso. Isso é como algo fora de uma história de horror. Prefiro pensar nisso apenas como perda de memória, do que morte, disse Zorian. Você ainda é você só perde algumas semanas da sua vida. Repetidamente, acrescentou. Repetidamente, confirmou Zorian. Não estou dizendo que não é aterrorizante, só que não acho que seja equivalente à morte. É certo que sou um pouco tendencioso aqui. Se eu pensasse que o ciclo do tempo matou milhões de pessoas no final de cada reinício, provavelmente teria ficado louco de estresse há muito tempo. Ah, ela estremeceu. Desculpe, acho que ainda estou pensando nisso como uma espécie de cenário hipotético, em vez de algo que realmente está acontecendo. Ainda assim, supondo que você não esteja apenas puxando minha perna aqui, e eu juro por céus, Zorian, se você estiver puxando minha perna, eu vou colar sua boca com aquele pedaço realmente desagradável que eles usam em prisioneiros perigosos. Isso ainda é uma bagunça. E também muito injusto. Por que você é a única pessoa a se lembrar de alguma coisa? Eu não sou, disse ele. Há pelo menos 2 outras pessoas entrando em contato comigo, possivelmente mais. Um deles quer destruir Soria. Ela olhou para ele por um segundo antes de se levantar de sua posição. Por um momento, Ellie pensou que havia entrado em muitos detalhes com muita rapidez, e que ela passaria pela porta, mas, em vez disso, começou a olhar através de suas gavetas, procurando algo. Ele pensou em repreendê-la por vasculhar suas coisas assim, mas decidiu esperar e ver o que ela estava fazendo. Ela finalmente encontrou um caderno vazio e uma caneta de trabalho em uma das gavetas, apropriou-se de um dos livros, maiores e mais grossos em seu quarto e depois recuperou seu assento na cama. Ela abriu o caderno no colo, o livro pesado que ela pegou e servindo de mesa improvisada e rapidamente rabiscou algo no topo da página. Ele nunca pensou em Taiven como alguém para fazer anotações como essa. Pronto, estou pronto, disse ela. Por que você não começa do início desta vez? No final, ele não tinha certeza se havia convencido de que o que ele estava dizendo era verdade ou não. Ela fez muitas anotações, fez ainda mais perguntas e depois saiu depois de dizer a ele que tinha que pensar nas coisas. Um resultado muito melhor do que ele esperava, honestamente. Ele realmente esperava que ela superasse sua descrença e aceitasse a história dele. Seria bom ter alguém além de Kael para conversar sobre coisas relacionadas ao loop do tempo. Não que houvesse algo errado com o garoto Moloch, longe disso, mas às vezes ele realmente desejava poder ter uma segunda opinião sobre as coisas. É claro que dificilmente seria ele se aquele pouco de esperança que surgisse em breve não fosse equilibrado por algo ou alguém aparecendo para complicar as coisas. Nesse caso, esse alguém era o Shin. Quando ele chegou ao seu escritório no dia seguinte para a sessão semanal de orientação, ele foi informado de que seu grupo de treinamento havia sido notado e que Shin não estava feliz com o fato de um amador assim ter ilusões sobre ser adequado para um professor.
A fim de torná-lo apto para um professor, Twin decidiu intensificar sua agenda. Eles agora se encontravam 3 dias por semana, em vez da habitual. Ele realmente odiava aquele homem. Sua conversa com Rainier estava indo bem, na opinião dele. Se nada mais, ela estava muito mais relaxada do que tinha estado no reinício anterior. Ela até pediu um copo de vinho para acompanhar sua refeição. É claro que ele não estava aprendendo nada de novo com ela, já que ela estava dizendo as mesmas coisas que havia dito na última vez em que fizeram isso, mas isso era de se esperar. Ele não podia continuar exatamente de onde pararam pela última vez sem explicar de onde tirou essa informação, e não estava com vontade de inventar algo. A semana tinha sido estressante o suficiente, ele estava bem em apenas seguir o fluxo assim. Você sabe, disse Rainier, tomando um gole de seu copo, estou sentindo que você já sabe a maior parte do que estou lhe dizendo. Opa, parecia que Rainier era um pouco mais perspicaz do que ele acreditava. Ele não achava que estava sendo particularmente descuidado, então talvez ela fosse tão boa assim. Provavelmente o melhor que ele nunca tentou mentir para ela, então. Mais ou menos, ele admitiu. Por que você me perguntou algo que você já sabia a resposta, então? Ela perguntou. Para que eu possa comparar com o que eu já sei e ver se você estava me alimentando um monte de mentiras ou não, disse ele. Ela bufou ironicamente. Eu acho que você me confundiu com um dos seus amigos shifter de gatos. Você não acha que é meio rude assumir o pior das pessoas assim? Então você está dizendo que sua visita ao nosso grupo de treinamento no outro dia não foi sobre você me testando para ver o que eu faria? Ele perguntou com um sorriso. Hugo. Era tão óbvio, hein? Rainier suspirou. Bem, não era só isso. Mas sim, eu queria ver como você me trataria. É? Ele perguntou curiosamente. Qual é o veredicto? Está bom, disse ela. Você não me criticou por ser tão claramente menos poderoso do que você e seus amigos, mas também não deixou tudo para passar a reunião inteira pairando ao meu redor, tentando ajudar. Um tratamento justo. Eu respeito isso. Não quero privilégios especiais. Então você pretende continuar vindo? Sim. Como eu disse, ver sua reação foi apenas parte dela. Eu não estava mentindo quando disse que queria melhorar. Houve um breve silêncio enquanto Rainier parecia considerar algo. Então, Zorian. Estou curioso sobre alguma coisa, ela disse finalmente. O que é que leva você a se esforçar tanto? Quero dizer, você está perto do topo da classe em todas as disciplinas e parece bom o suficiente para um 4º ano quando se trata de combater mágica. Isso precisava de muito trabalho. O que você está tentando realizar? Cantarolar. Que pergunta interessante. Sua razão para se esforçar em tantas habilidades mágicas era, é claro, que ele precisava muito delas para sobreviver. Mas isso não era verdade para todas elas. Alguns deles ele perseguiu por motivos pessoais, porque ele tinha interesse no campo. O engraçado é que ele não tinha mais ideia do que realmente queria fazer com sua vida, uma vez que estava fora do ciclo do tempo. A maioria dos planos de carreira que ele estava observando antes de ficar preso no ciclo do tempo não o atraíam mais. Eles eram muito modestos e rotineiros para alguém com suas habilidades atuais, e ele só se tornava mais capaz com o passar do tempo. Ele poderia fazer melhor que isso. Mas melhor como? Independência, ele finalmente respondeu. Rainier deu-lhe um olhar curioso, então ele se apressou em esclarecer. Minha família e eu realmente não nos damos bem. Eu quero me afastar deles o mais rápido possível. Compre minha própria casa, obtenho uma fonte de renda estável para me sustentar, coisas assim. Tudo verdade, exceto que ele já tinha as habilidades necessárias para conseguir tudo isso facilmente. Mas foi a melhor resposta que ele conseguiu em tão pouco tempo. Entendo, disse ela. Peço desculpa se estou ultrapassando meus limites, mas porque você não está se dando bem com sua família. É um pouco pessoal, Zorian suspirou. E também uma longa história. Mas a versão curta é que meus pais nunca se importaram muito comigo. Eu sou o 3º filho e uma decepção. Um desapontamento? Rainier perguntou curiosamente. Eu quero saber. Você provavelmente já sabe disso, mas eu tenho um irmão mais velho realmente famoso, disse Zorian. Sim, Daimon, ela sentiu. O que tem isso? Eu não sou ele, disse Zorian simplesmente. Ah, disse ela, extraindo a palavra. É esse tipo de decepção. Mas seu outro irmão não deveria ter o mesmo problema, então? Ele faz
Mas ele é mais charmoso e social do que eu. Zorian deu de ombros. Ele nunca estará à altura de Daimon, mas no final está bem no livro deles. Além disso, Furtov era um idiota egoísta e poderia ir direto para o inferno por tudo que Zorian se importava. Interessante, disse ela. Deixe-me apresentar uma situação hipotética. Imagine que não foi Daimon quem veio primeiro. Imagine que era você e seus pais o tratavam como filho escolhido. Mas então Daimon surgiu, e eles imediatamente trocaram seus favores para essa nova criança maravilha. Seu tempo sob os holofotes acabou e seus pais esperam que você se afaste da nova querida. Você acha que ainda teria a mesma atitude que tem agora? Ó garoto. Ele tinha a sensação de que não era realmente uma situação hipotética. Bem, ele disse, engolindo em seco. Na verdade, não acho possível saber o que seu hipotético possa pensar e sentir. Tanta coisa mudaria na minha vida que eu não seria a mesma pessoa sentada aqui hoje. No entanto, supondo que alguém me trocasse magicamente com essa versão alternativa de mim, sim, eu teria a mesma atitude. Você não tentaria lutar pelo seu direito de primogenitura como primogênito? Ela perguntou. Não, ele disse, balançando a cabeça. A versão alternativa de mim, tendo experimentado o favor de meus pais, pode ter algum valor em tentar recuperá-lo. Eu ainda tentaria atacar por conta própria o mais rápido possível. O cenário não muda nada para mim. Entendo, disse ela, perdida em pensamentos. Pouco tempo depois, eles terminaram a conversa e seguiram caminhos separados. Ao voltar para a casa de Maya, ele se perguntou se havia respondido corretamente à situação hipotética dela. Ela concordou em se encontrar com ele na próxima semana, então talvez ela acabasse explicando o que era aquilo. Ele passou o resto do sábado trabalhando no golem seguinte com Even. Este seria um pouco mais ambicioso, sendo feito de aço e muito maior que Kozhenka, embora não tão grande quanto ele originalmente queria, pois ele havia informado que a construção de golems com mais de 1 metro de altura era proibida. A menos que se tenha uma licença especial. Ele já havia violado essa lei em um reinício anterior e definitivamente iria quebrá-la novamente em futuras, mas não havia necessidade de fazê-lo agora. Ele não achava que alguém iria denunciá-lo, mas provavelmente não iria querer ajudá-lo a quebrar os regulamentos tão descaradamente. Ser preso seria apenas um breve inconveniente para Zorian, mas Edin não pensaria dessa maneira. No dia seguinte, ele imediatamente saiu de casa de manhã e desceu pelos túneis abaixo de Soria. De um jeito ou de outro, a sala de pesquisa mágica estava sendo aberta. Se ele não conseguisse contornar as enfermarias na entrada, os filigranas sábios iriam arrombar a porta para entrar. As consequências seriam condenadas. Ele realmente não concordou com esta decisão. Fazia menos de uma semana desde que os sábios filigranas iniciaram suas operações de resgate, então ele não viu por que eles estavam com tanta pressa de abri-la. Bem, tudo bem, eles explicaram por que estavam com toda pressa. O subterrâneo soriano era um território altamente cobiçado entre as araneias, sendo um centro de sua revolução mágica e tecnológica e tudo mais, e eles estavam preocupados com o fato de as teias vizinhas invadirem e se moverem. Eles a qualquer momento agora. É claro que Zorian sabia das reinicializações anteriores que as redes vizinhas não chegariam tão cedo, mas ele não podia dizer exatamente aos filigranas que havia visto o futuro e que os seus medos eram infundados. Mas não importa, mesmo que eles acabem destruindo o conteúdo, não foi um grande dano, pelo menos da perspectiva dele. Ele sempre poderia tentar novamente em futuras reinicializações. Ele se aproximou do assentamento morto e estendeu a mão telepaticamente para os guardas enviados pelos sábios filigranas, anunciando sua chegada. Círculo da Fortuna e Poeira de Ouro, o superintendente da expedição dos sábios da filigrana, mudou-se para cumprimentá-lo. Bem-vindo de volta, Zorian Kaczynski, Aranea cumprimentou. Ele já havia dito a ela para chamá-lo pelo nome, mas ela não aceitou. Alguma notícia da superfície? Nada muito importante, ele disse. As incursões de monstros estão começando a desaparecer, então o número de caçadores de monstros que perseguem a dungeon deve ter uma queda acentuada em breve. Bom, ela disse, este lugar fica fora de suas rotas de patrulha habituais, mas eu ainda estava preocupado que alguns deles topassem com ele. Você está pronto para a tentativa, eu acho. Eu ainda acho que você está correndo, no entanto, nós estamos, ela admitiu. Eu não estou lançando aversão às suas habilidades de combate, mas você ainda é apenas um mago. Se nada mais, você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.
Temos que trabalhar rapidamente. Eles logo chegaram à sala que abrigava a sala de pesquisa. Mais 6 aranés já estavam lá dentro, 2 deles analisando as enfermarias enquanto os outros 4 esperavam uma comando para arrombar a porta. Depois de conversar com os 2 araneanos da ala por alguns minutos, Zorian criou um disco de força flutuante para se sustentar e se levantou em direção ao buraco no teto onde ficava a entrada. Ele tirou o dispositivo de análise da ala do paletó, o relógio de bolso que Taiven havia sido contratado para recuperar há tanto tempo e cuja ausência o induzia à existência do tesouro. Ele o localizou dentro do tesouro descoberto pelos sábios filigranas e, enquanto ele pretendia desmontá-lo para ver o que o fazia funcionar, pois agora era mais útil para ele intacto, servindo ao propósito pretendido. Ele canalizou um feitiço de adivinhação através do dispositivo e começou a trabalhar. Pelo que ele e os arrombadores da ala araneana conseguiram dizer até agora, havia 3 camadas principais de defesas na entrada. O primeiro eletrocutava qualquer um que tocasse nas paredes da entrada. O segundo superaquecia o ar dentro dela a temperaturas letais. O terceiro derrubaria todo o teto em cima de aspirantes a saqueadores. Todos os 3 tinham condições de disparo complicadas e ocultas, ligadas a uma camada de detecção que nem ele nem os arrombadores da ala araneana conseguiam descobrir. Obviamente, a terceira defesa era a prioridade para desativar, mas também parecia ser a defesa mais sensível a tentativas de adulteração. Os sábios filigranas haviam descoberto uma maneira de neutralizá-lo, mas fazê-lo sem dúvida desencadearia todas as outras defesas, tanto as 2 que estavam cientes quanto as outras que ainda não haviam detectado. O dispositivo de análise da ala realmente mostrou sua utilidade. A camada de detecção, tão bizantina e obscura do escrutínio no passado, simplesmente se desfez sob seu poder. Não era tão ruim quanto ele temia. Ele poderia fazer isso. Ele entrou em contato com o Sr. Wolf Fortuna e disse que achava que poderia desativar as defesas. A araneia na sala explodiu em uma agitação de atividade, principalmente desocupando a sala, caso ele alcançasse demais e derrubasse a sala inteira. O Círculo da Fortuna e os 2 infratores da ala permaneceram. Os infratores da ala o ajudariam na tentativa, enquanto o Círculo da Fortuna simplesmente anunciava que ela tinha que estar lá. Ele não discutiu com ela, muito absorvido pela tarefa à sua frente. Ao longo da próxima hora e meia, ele e os 2 arrombadores da ala neutralizaram lenta e cuidadosamente a camada de detecção e depois abriram a porta. A porta em si tinha algumas defesas adicionais, de natureza relativamente menor, mas forte o suficiente para realmente arruinar o dia delas, se elas provocassem alguma delas. Foi para seu imenso alívio, então, que elas conseguiram abri-la sem desencadear uma única. Infelizmente, é aí que as defesas dentro da própria sala, completamente separadas do esquema da ala principal e, portanto, indetectáveis, do lado de fora, são ativadas. Se Zorian não tivesse reagido imediatamente, erguendo um escudo na frente deles, enquanto simultaneamente dirigia a plataforma de força em que estavam, para baixo na velocidade máxima, a explosão que chegaria certamente os mataria no local. Mesmo com isso, eles acabaram batendo dolorosamente no chão da caverna, atordoando-os por alguns segundos cruciais. Não havia tempo para se sentar e se recuperar, no entanto, porque a entrada arruinada da sala de pesquisa estava começando a bombear gás amarelo doentio para a sala e Zorian não tinha a intenção de ver que efeito isso causava quando respirava. Ele prendeu a respiração e rapidamente selou a entrada com uma bolha de força, impedindo a entrada de mais gás, antes de lançar um feitiço que vira Quiron lançar uma vez durante a invasão. Ele levantou a mão no ar e concentrou-se no gás, fazendo-o subir em direção à palma da mão estendida, onde fluía em uma pequena bola compacta. Momentos depois de ter certeza de que havia conseguido todo o gás, ele reestruturou a bola em chamas de gás venenoso em pó inerte e inofensivo e fez um balanço da situação com o Sr. Wolf Fortune, que teve a sorte de escapar do incidente sem consequências. Os 2 infratores da ala não tiveram a mesma sorte, não estavam mortos, mas estava perto. Aconteceu que a aranha não conseguia prender a respiração como seres humanos, então eles acabaram respirando parte do gás venenoso na sala antes que ele a neutralizasse. Eles se recuperariam, mas não tão cedo. Então o Círculo da Fortuna pediu que ele os deixasse no assentamento principal dos filigranas sábios e pegasse um novo par de arrombadores como substitutos.
Mais tarde, ele enviou alguns olhos ectoplásmicos e outros sensores remotos para a sala para verificá-la, e a encontrou completamente destruída pela explosão e revestida com algum lodo verde de aparência perigosa. Sir Cleof Fortune apenas deu de ombros mentalmente, pronunciou a coisa toda como um fracasso e ordenou que a entrada da sala fosse murada com feitiços de alteração para evitar que novas surpresas viessem dali. Não se importe com esse fracasso, Sir Cleof Fortune disse a ele. Se tivéssemos cumprido nosso plano original, essas defesas ainda teriam saído, provavelmente matando toda a equipe de assalto designada para arrombar a porta. Além disso, também tivemos que lidar com outras armadilhas que você acabou desativando antes de entrar em conflito com o último conjunto. Este é um resultado muito melhor. Bem, essa era uma maneira de encarar. Ele deixou o Círculo da Fortuna para lidar com a limpeza final da situação e partiu para encontrar sua mente, professores de magia entre as araneias. Não demorou muito para ele encontrá-los em um dos cantos isolados dos assentamentos mortos, onde os três estavam amontoados e conversando telepaticamente. Antes desse reinício, tais conversas intra-araneanas eram completamente opacas para ele. A telepatia não era independente da linguagem, por isso, a menos que o aranê falasse de uma forma que pudesse compreender, ele estava sem sorte. Agora, porém, um desses professores começou a ensiná-lo a compreender e usar a linguagem telepática aranea, para que ele pudesse realmente entender alguns trechos. Ele ainda era um iniciante nisso, é claro, mas foi o suficiente para entender o tema geral da conversa. Eles estavam discutindo as três teias vizinhas mais fortes, Burning Apex, Rebrand Bearers e Deep Blue, e a ameaça que representariam para a expedição se decidissem enviar um grupo de guerra para a Shoria. Infelizmente, isso foi tudo o que ele conseguiu descobrir na conversa. Os detalhes lhe escaparam totalmente. Ele fez uma anotação mental para ver se conseguia encontrar alguma coisa sobre as teias vizinhas na sala de registros. Pode ser uma boa ideia visitá-los algum dia e ver o que eles têm a oferecer. Saudações. Ele enviou aos três. Estou interrompendo algo importante. Estamos apenas matando tempo. A voz da paz respondeu por eles. Ela era a professora que deveria ajudá-lo a aprender como interpretar os sentidos, pensamentos e memórias aranianos. Ela decidiu por iniciativa própria que isso incluía ensinar-lhe a língua aranea, alegando que ele nunca seria realmente capaz de entender a mente aranea sem ser fluente nela. Ela também era a mais entusiasmada de seus três professores, muitas vezes disposta a trabalhar com ele além do tempo oficialmente concedido ou a ir além dos limites estritos do que ela foi designada para ajudá-lo. Você está aqui para sua aula diária? Sim, ele confirmou. Eu sei que cheguei um pouco adiantado, mas o projeto para abrir a sala de pesquisa mágica foi um desastre. Ouvimos dizer, disse a aranea conhecida simplesmente como Martelo, um nome bastante adequado, considerando que a aranea em questão era especializada em combate telepático e favorecia ataques poderosos e implacáveis. Círculo da Fortuna sempre foi do tipo imprudente. Pelo menos você garantiu que ninguém morresse. Devo admitir que não esperava muito de você quando ouvi que você deveria nos proteger, mas parece que você é realmente útil de vez em quando. Martelo, a voz da paz protestou. Eu apenas digo como é, respondeu Homerê, nem um pouco arrependido. Não vamos brigar na frente do nosso aluno. É um péssimo exemplo, disse Memoriof Sublime Glories, o último de seus três professores. Zorian entendeu que ela se ressentia um pouco e considerou que o trabalho de ensinar um humano humilde estava abaixo dela. Ou talvez ensinando em geral, ele não tinha muita certeza. De qualquer maneira, ela era muito profissional para deixar isso atrapalhar seu trabalho, então ele não tinha motivos para reclamar. Estamos seguindo o mesmo programa que fizemos da última vez, não vejo por que não, disse Zorian. Nesse caso, continuaremos de onde paramos ontem. Como à parte, não poderei ajudá-lo mais, a menos que você adquira alguém para servir como um assunto prático para nossa próxima sessão. Você indicou que isso não seria um problema, não, Zorian afirmou. Não será. Deve ser trivial emboscar um dos cultistas e arrastá-lo até aqui para interrogatório e prática de magia da memória. A única coisa de que ele não tinha certeza era se deveria procurar um membro de baixo escalão que provavelmente não sabia de nada, mas cujo desaparecimento passaria despercebido ou se ele deveria procurar algo mais alto. Ele teria que pensar um pouco mais. Antes de começarmos, gostaria da sua opinião sobre algo, disse Zorian. Oh, que tal? Perguntou a memória das glórias sublimes. É sobre esse enorme pacote de memória alojado em sua mente.
Talvez, Hugo. Esse era um problema ao aprender a manipulação da memória da Araneia. Ele não tinha escolha a não ser deixar um pouco de memória of sublime glorias em sua cabeça. Ele tinha certeza de que detectaria qualquer quebra grave de confiança da parte dela, mas era difícil impedi-la de dar uma espiada em seus pensamentos de vez em quando. Pensei que você tivesse dito que não faria isso, ele perguntou irritado. Eu mal olhei, ela protestou. Um pacote de memória araneana dentro da mente humana, especialmente um desse tamanho, é muito perceptível. Além disso, você estava pensando em me deixar examiná-lo com mais detalhes. Então por que você está reclamando disso? Estou prestes a olhar mais de perto de qualquer maneira, Zorian suspirou em derrota. Ele odiava quando a Araneia respondia a seus pensamentos, antes de realmente colocá-los em palavras. Foi apenas rude. Ainda assim, ela estava essencialmente correta. Ele precisava que ela desse uma olhada no pacote de memória da matriarca e lhe dissesse o que ela via, porque, para seus próprios sentidos mentais amadores, parecia já estar se degradando. Se isso era verdade, ele precisava saber quanto tempo ele tinha. Depois de um pouco mais de frente para trás, ele relutantemente abriu sua mente para ela e concordou em deixá-la dar uma olhada em sua mente para que ela pudesse descobrir o que estava acontecendo com o pacote de memória. Felizmente, ela parecia se comportar, então os explosivos em volta do pescoço dele permaneceram inertes e não classificados. Eventualmente, ela se retirou da mente dele e deu o veredicto. Receio que você esteja correto, ela disse. Os limites do pacote de memória realmente começaram a desmoronar. Seu coração afundou. Era exatamente disso que ele tinha medo. Ele não estava pronto. Se ele abrisse o pacote agora, duvidava que conseguiria algo com isso. Mas se ele esperasse, quanto tempo eu tenho? Ele perguntou. Difícil de dizer. Eu nunca vi um pacote de memória tão grande, por isso é difícil julgar como a deterioração progredirá. Pode permanecer estável por mais 3 meses, eu acho. Talvez 4. Se você realmente quer ter certeza, precisar abri-lo nos próximos 2 meses. Não há nada que possa ser feito para parar ou pelo menos retardar a decadência. Zorian perguntou desesperadamente. Reparar pacotes de memória é bastante fácil se você é quem os criou, disse Memory of Sublime Glories, muito menos se alguém o fizesse. Acho que não poderia consertar algo tão elaborado, e você nunca confiaria em mim para mexer profundamente com isso em sua mente. Ensinarei o básico da habilidade, se você desejar, mas para se tornar bom o suficiente para consertar isso, você terá que garantir um professor melhor. Alguma ideia de onde eu poderia encontrar uma? Zorian perguntou. Os advogados luminosos provavelmente têm o que você precisa, disse ela. Ouvi dizer que eles podem ser difíceis de lidar, no entanto. Eles dirigem uma barganha difícil. Esses caras. Bem, tempos desesperados pediam medidas desesperadas. Se nada mais, conseguir dinheiro suficiente para pagar por seus preços ultrajantes deve ser bastante trivial neste momento. Nesse caso, eu gostaria de adiar um pouco o nosso plano de aula atual e me concentrar nos pacotes de memória e em como repará-los. Ele disse a ela. Claro, ela concordou facilmente. Aqui está o que você faz. Ele voltou para casa mais tarde, cansado e deprimido. Ele esperava fazer um pouco mais de trabalho depois de sua visita aos sábios filigranas, mas entre o fracasso em manter intacto o conteúdo da sala de pesquisa, mágica e a confirmação de que o pacote de memória da matriarca começara a se desfazer, ele não tinha vontade de fazer isso. Qualquer coisa. Oh, você voltou. Imaya exclamou quando ele entrou na casa. Seu amigo está esperando por você há um tempo agora. Ela está no porão com Kael agora. Você quer que eu ligue para ela ou você mesmo vai buscá-la? Amigo dele? Dela. Taiven. Ele adivinhou. Imaya assentiu. Isso foi muito antes do que ele esperava ouvir dela. Isso pode ser muito bom ou muito ruim. Vou ver o que ela quer. Você sabe, a última vez que seu amigo visitou, ela saiu de casa parecendo estar chorando, disse Imaya casualmente. Existe uma razão pela qual você está pronunciando amigo assim? Zorian perguntou desconfiada. Você não está partindo o coração das jovens, Sr. Kaczynski? Hugo. Não há nada disso entre mim e Taiven, ok? Além disso, se alguém é o destruidor de corações aqui, é definitivamente Taiven, ele protestou. Ela lançou-lhe um olhar curioso. Prefiro não falar sobre isso, disse ele, balançando a cabeça. Felizmente,
Ela não insistiu no assunto, então ele foi ao porão conversar com Taiwen e ver o que ela decidiu. Ele a encontrou conversando com Kael sobre o ciclo do tempo, comparando anotações e discutindo a mecânica das viagens no tempo. Então isso significa que você acredita em mim? Ele perguntou esperançosamente. Eu suponho, disse ela. Isso ainda é tudo muito fantástico e irreal para mim, mas tudo o que você me disse parece dar uma olhada. Ou pelo menos as partes que eu posso verificar. E Kael aqui parece convencido de que você está dizendo a verdade também. Então, sim, acho que meio que acredito em você. Existe algo que você possa me dizer que me ajudaria a convencê-lo em futuras reinicializações? Zorian perguntou. Kael e eu conversamos sobre isso por um tempo, disse ela. Eu não sei. Qualquer informação pessoal que eu pudesse fornecer a você me assustaria se você começasse a cuspir repentinamente. Eu decidiria mais cedo que você estava me espionando ou que está lendo minha mente do que está na hora viajante. Se você me localizasse no início da reinicialização e exibisse tudo o que aprendeu no ciclo do tempo, eu definitivamente aceitaria que algo estranho está acontecendo, mas provavelmente acho que você é um metamorfo no disfarçar o possuído. É só porque eu interagi com você bastante durante uma semana inteira que eu nunca duvidei que você é. Bem, você. Que tal isso então? Eu inicio o próximo reinício da mesma maneira que iniciei este, juntando-me ao seu grupo e tudo. Espero alguns dias para você ficar irritado com o meu pico de crescimento e depois o confronto por iniciativa própria. Antes que você tenha chance de realmente se cansar disso, tentou Zorian. A tensão que ele nunca notou até aquele momento parecia escorrer de seus ombros e ela cedeu de alívio. O que? Ele disse, franzindo a testa. Eu tinha medo que você continuasse repetindo as circunstâncias que me levaram aqui várias vezes, ela admitiu. Mesmo que não guarde lembranças, não quero ser repetidamente reduzido a lágrimas. Foi humilhante uma vez, muito obrigado. Verdade seja dita. Eu também não estava de acordo com a ideia de fazer você chorar repetidamente, ele disse a ela. Portanto, essa opção estava definitivamente fora da mesa, mesmo se você estivesse bem com ela. Ela desviou o olhar, envergonhada. Kael pigarreou para chamar a atenção deles. Eu odeio terminar o momento, mas temos muito o que conversar, disse ele. Sim, Taiwen concordou, aproveitando a chance de mudar de assunto. Primeiro de tudo, Zorian, por que você ainda não entrou em contato com Zashi? Esse seu rei Rob é uma ameaça para vocês dois, e você mesmo disse que acha que ele está no centro de tudo isso. Só faz sentido trabalhar juntos. Não entendo sua relutância em falar com ele. Antes de tudo, existe a possibilidade de Rei Rob estar monitorando Zashi e rastreando seus movimentos. Nesse caso, entrar em contato com ele significaria me revelar a Rei Rob, disse Zorian. Segundo, suspeito que, no momento em que entro em contato com Zashi, toda a minha agenda está sendo jogada na lata de lixo. Tenho algumas coisas bastante urgentes que preciso fazer no futuro próximo, não posso largar tudo para sair com o Zashi. Mesmo assumindo que ele é um bom entendimento dos meus objetivos, ele provavelmente ainda insistirá em participar de minhas atividades. Como as coisas que estou fazendo exigem sutileza, que ele não tem, isso é um problema. No geral, acho que não é uma boa ideia me envolver com ele neste momento. Então, o que você pretende evitar um aliado em potencial assim? Taiwen perguntou. Só até terminar de investigar os invasores e conseguir abrir o pacote de memória da matriarca, disse Zorian. Depois disso, provavelmente vou me encontrar com ele para ver o que ele está fazendo e se podemos ajudar um ao outro. Hã? Tudo bem, ela disse, um pouco apaziguada. Isso faz mais sentido. Para ser sincero, achei que você seria muito mais teimosa do que isso. Kael disse que você tinha algum tipo de rancor contra o cara, e eu sei como você está com seus rancores. Bem, Kael está errado. Não tenho ressentimento contra Zashi, ele disse, dando ao garoto de cabelos brancos um olhar irritado. Mas de qualquer forma, um problema resolvido. Sobre o que mais precisamos conversar? Kael arrancou uma página do caderno e ofereceu a Zorian. Fizemos uma lista, disse Kael com um sorriso. Taiwen teve muitas sugestões. Zorian aceitou o pedaço de papel com um suspiro e começou a ler. Ela realmente sabia como escolher um dia para deixar isso cair na cabeça dele, não sabia? Quando chove transborda,